Olá, meus queridos e minhas queridas da Primeira Igreja Batista de Jardim Maranguape. Estou mais uma vez aqui com esse privilégio e essa grande responsabilidade de estar diante da Palavra de Deus, da Palavra do Senhor, trazendo mais uma reflexão, uma mensagem e tirando algumas lições importantes desse texto que a gente vai ler hoje, dando continuidade à série de estudos que nós estamos fazendo agora na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos hoje ler o capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 16, esperando que essa mesma motivação que havia na igreja primitiva, no apóstolo Paulo, de continuar a obra missionária, de continuar a realizar o ministério que recebeu de Cristo Jesus, aguardando, esperando a sua volta, também seja o nosso sentimento, também seja a nossa motivação nesse tempo que nós temos vivido, nesse tempo que nós temos atravessado, tá bom? Então, abra sua Bíblia, por favor, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, versículo 1 até o versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, essa carta ela está num contexto em que Paulo estava sendo acusado, a sua conduta, o seu ministério estava sendo colocado em xeque, haviam comentários, haviam palavras maldosas contra Paulo e o seu ministério, principalmente porque num contexto em que a igreja em Tessalônica ela é plantada, havia uma jovem que era adivinhadora, e essa jovem adivinhadora ela trazia lucro para os seus senhores, ela era uma fonte de lucro para os seus senhores. E aí chega Paulo e os seus cooperadores, Silas, Timóteo, com a mensagem do Evangelho, e agora as pessoas achavam que estavam entrando ali no mercado, na competição, uma nova forma de ganhar dinheiro, uma mensagem que era lucrativa, e aí há essa competição de quem tem mais poder, de quem faz e acontece, e aí as pessoas muito provavelmente estavam enxergando a pregação do Evangelho como uma fonte de lucro, e aí você perceba como isso não é uma novidade, já havia essa compreensão, essa imaginação há muito tempo atrás, e Paulo está diante desse desafio. E o que permeia ele escrever toda essa carta é essa ideia da segunda volta de Cristo, essa realidade da segunda volta de Cristo. Então, a igreja primitiva, o apóstolo Paulo, os primeiros líderes da igreja cristã, tinham essa compreensão, essa ideia de que Cristo ia voltar muito em breve. Eles ainda iam ver e contemplar em vida esse acontecimento, essa realidade da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. E à medida que as pessoas foram morrendo, que os cristãos foram morrendo, os primeiros cristãos morreram, havia essa dúvida a respeito de como se daria isso, o que aconteceria com esses mortos que não tinham visto, que não tinham contemplado a volta de Cristo. Então, essa realidade é que permeia toda essa carta, e Paulo ele não conversa muito, Paulo ele não
busca muitos argumentos para se defender, porque na verdade o que ele está em mente é a segunda volta de Cristo, e ele quer se preparar, e ele quer preparar a igreja para isso, então ele não tem muito tempo para discussões, para defesa, e ele é muito objetivo e é muito sucinto naquilo que ele fala ao se defender, e o que ele coloca aqui na sua defesa é a maneira como ele se portou, como ele viveu e se relacionou com aquela igreja na sua plantação e naquele primeiro momento, naquele primeiro contato, na sua segunda viagem missionária, que é quando ele planta essa igreja, como era esse relacionamento e a vida de Paulo nesse comecinho da igreja. Então, ele faz menção aqui a esse tempo de sofrimento em Filipos, que também era uma cidade da província da Macedônia, província romana da Macedônia. Então, tem Filipos, tem Tessalônica, são cidades ali da província da Macedônia. E aí ele é preso juntamente com Silas, e aí quando eles estão na prisão, tarde da noite, eles começam a cantar, a louvar a Deus e orar, e os presos escutam aqueles louvores, aquelas orações de Paulo e Silas, e acontece algo sobrenatural ali, as estruturas daquela prisão se abalam e eles são libertos. O carcereiro fica com muito medo, e é aquela passagem conhecida que ele pergunta para Paulo e para Silas o que é que precisa ser feito para que ele seja salvo, e aí a resposta é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E acontece isso, o carcereiro se entrega a Jesus, se converte a Jesus e a sua família de igual modo. Então, esse contexto de prisão, de açoites, de muito sofrimento, de perseguição que houve lá em Filipos, mas que não paralisou o apóstolo, que não paralisou, muito pelo contrário, deu ousada confiança em Deus para que eles dessem prosseguimento à missão e o anúncio do Evangelho. Então, a exortação, o ensino, a pregação do Evangelho não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, no versículo 3. E aí no versículo 4 aparece a primeira lição que eu queria que a gente tirasse hoje nessa mensagem, que é a respeito de nós sermos provados, provadas e aprovadas por Deus. Então, os nossos sofrimentos, as perseguições que sofremos, as nossas lutas em defesa, em amor ao Evangelho, elas estão gerando em nós a aprovação de Deus, estão gerando em nós a confiança, a ousadia de, mesmo em meio a tudo isso, ao sofrimento, à perseguição que muitas vezes nós sofremos, nós continuarmos pregando o Evangelho de Cristo. Então, nós somos provados e nós somos aprovados por Deus, e Ele nos confia a mensagem do Evangelho. E mesmo em meio a muita luta, nós não paramos de falar, porque nós não queremos agradar a homens, nós não queremos agradar a autoridades, mas queremos agradar a Deus, aquele que confia a nós a mensagem do Evangelho, e nós vamos dar seguimento à missão de anunciar o Evangelho, mesmo em meio a circunstâncias tão adversas. E aí, o que Paulo está falando também é que Deus prova o nosso coração. E aí eu me lembro que no domingo, na mensagem que eu trouxe, a reflexão que nós fizemos, eu comecei com essa oração, de Davi, no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos eternos. Então, essa realidade de que Cristo nos sonda, de que Cristo nos conhece, o fato de que Cristo nos conhece, sonda o nosso coração e sabe aquilo que nós temos feito. Então, em primeiro lugar,
nós somos provados e precisamos ser aprovados por Deus, porque Ele confia a nós a mensagem, a propagação do Evangelho de Cristo. Versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então, em segundo lugar, Deus é testemunha daquilo que nós temos feito e das motivações que nos levam a fazer aquilo que nós estamos fazendo. Deus, além de nos provar e nos aprovar e confiar a nós o Evangelho, Ele tem visto a forma e as motivações como nós temos levado a mensagem do Evangelho. E aí aqui Paulo está dizendo que nunca usou de linguagem de bajulação, nem de intuito ganancioso. Por quê? Porque ele sabe que Deus é testemunha daquilo que ele tem feito, das motivações para fazer o que ele faz e como ele tem feito tudo isso, como ele tem realizado o seu ministério. Então, Deus é a nossa testemunha. Deus sabe das nossas motivações por nos conhecer e vê e observa aquilo que nós temos feito e como temos agido com responsabilidade na propagação e no anúncio da mensagem do Evangelho. E versículo 7 diz assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que no ministério, que no serviço a Deus, os deveres são mais importantes do que os nossos direitos. Perceba aqui que o fato daquela comunidade, que o fato daquele grupo de irmãos ajudarem o apóstolo Paulo na sua missão com recursos financeiros, com recursos materiais, não era algo fora daquilo que era comum. Era comum a igreja, a comunidade de fiéis, dos santos, ajudar os seus líderes, ajudarem os seus pastores, para que eles focassem no estudo da palavra e na propagação da mensagem do Evangelho. Mas aqui Paulo abriu mão desse direito, ele trabalhou e trabalhou muito, labor, fadiga, noite e dia labutando, trabalhando, e a gente lembra e fala muito essa questão de Paulo ser o fazedor de tendas, ser um fazedor de tendas. Então ele ganhava dinheiro, ele tinha os seus recursos também vindo daquilo que ele fazia, daquilo que ele tinha como um talento, como uma habilidade, que era fazer tendas. Então ele não dependia só das ofertas, dos recursos dos irmãos, e por isso ele não se prende, e por isso ele não se apega a isso, porque ele tem como mais precioso continuar pregando o Evangelho e, se preciso for, oferecer a própria vida por causa do Evangelho que ele prega, do Evangelho de Cristo Jesus. Então, em terceiro lugar, no ministério, na missão que Deus nos confiou, os deveres muitas vezes precisam estar acima dos direitos que porventura possamos ter, que na verdade são muito poucos os direitos que nós temos. Na verdade, nós temos grandes responsabilidades, nós temos deveres, tarefas a serem cumpridas e poucos direitos, mas nesse caso aqui era um direito legítimo e Paulo abre mão desse direito porque ele reconhece que a mensagem do Evangelho precisa ser pregada, e se algo tem que ficar em mente e no coração, na mente e no coração das pessoas,
é o Evangelho. Então ele não quer ser um peso, ele não quer ser uma carga para os irmãos, apenas quer pregar o Evangelho e por isso ele trabalha, ele se esforça por causa disso. E aí no versículo 10 ele vai dizer: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda de que maneira, como um pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, além de Deus ser a sua testemunha, ele também reconhece que a comunidade a qual ele serve, os irmãos a quem ele serve, a quem ele ministra, a quem ele cuida, também são testemunha da sua vida e do seu ministério. E ele diz que agiu de uma maneira piedosa, justa e irrepreensivelmente em relação àqueles que creram. Então perceba que ele é um exemplo, perceba que ele é um padrão de acordo com a maneira que ele vive. Então ele não se contenta com o fato de Deus ser a sua testemunha, mas pelo fato de Deus ser a sua testemunha, ele também revela aqui para nós e para aquele grupo de irmãos que eles também são a sua testemunha de como ele agiu, de como ele procedeu. E aqui está um direcionamento, um encaminhamento para como nós também precisamos proceder com as pessoas a quem cuidamos, com as pessoas a quem ministramos, pastoreamos, nos relacionamos na igreja, na comunidade dos santos, dos fiéis, de uma maneira piedosa, de uma maneira justa e irrepreensível. E aí ele traz sempre essa ideia também de um cuidado, de uma mãe, de um pai com o seu filho, que cuida, que ensina, que exorta, que consola, que chama para perto, que instrui. E isso tem uma finalidade aqui no ministério do apóstolo Paulo, isso tem um objetivo que é para que todos vivam de um modo digno de Deus que os chamou para o seu reino e glória. Então toda a educação, a admoestação, o aconselhamento, a exortação, a educação, tudo isso tem uma finalidade, está levando a um objetivo que é viver de um modo digno do chamado desses irmãos. E aí ele chega no versículo 13, trazendo uma outra razão para dar graças a Deus. E a gente pergunta quais são as primeiras razões que Paulo deu graças a Deus pela vida dos irmãos em Tessalônica, dos irmãos tessalonicenses. E aí a gente tem essa primeira ação de graça no capítulo 1, no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, quando o apóstolo diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Então a fé ela traz um resultado, a fé ela gera frutos da abnegação do vosso amor. Então o amor é a motivação para o nosso serviço, para as nossas tarefas, para aquilo que fazemos. Então nós somos motivados a fazer o que fazemos pelo amor e também da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba aqui a fé, o amor e a esperança. E a esperança que nos dá essa ousadia, que nos dá essa confiança, que nos dá essa perseverança de continuarmos tendo em vista que Cristo voltará, de que Cristo virá nos buscar, e enquanto isso nós continuaremos anunciando o Evangelho de Deus, o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. E aí ele tem outra razão também para dar graças a Deus, que é versículo 13 no capítulo 2, que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, perceba aqui como o fato de alguém receber a palavra de Deus
obra do Espírito Santo. Então Deus revela, Deus ilumina a mente e o coração daquela pessoa que vai receber a palavra de Deus, porque na verdade essa palavra não é palavra de homens, mas é palavra de Deus. E porque ela é palavra de Deus, ela produz efeitos, ela gera frutos, então ela está operando eficazmente naqueles que creram. Então a palavra ela é viva e ela é eficaz, porque ela é obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem ilumina, quem abre a mente, que abre o coração de alguém para receber a palavra de Deus. E aí no versículo 14 ele dá continuidade à operação dessa palavra de Deus naqueles que creem, quando ele diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, Paulo está dizendo aqui que num contexto onde a palavra de Deus era recebida, num contexto onde a palavra de Deus ela começa a produzir frutos, a trazer resultados positivos para a glória de Deus, não tem como fugir da realidade de perseguição, de sofrimento, de tribulação, de prisão. E aí ele está lembrando aqui daqueles primeiros que creram, das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Então a gente tem aqui aqueles primeiros judeus que se converteram a Cristo e que sofreram todo tipo de perseguição por causa dos seus líderes, por causa dos seus compatriotas. E aí agora também esses gentios, porque a igreja de Tessalônica era de uma maioria gentílica, e aí eles sofrem as mesmas coisas. Então a ideia aqui de que num contexto onde a palavra de Deus chega, também chega a perseguição, sofrimento, prisão, todo tipo de sofrimento. E aí ele diz que esses que rejeitaram, que perseguiram, que prenderam aqueles por causa da palavra de Deus, na verdade eles mataram o próprio Jesus e os profetas. E isso você vê, por exemplo, no discurso de Pedro lá em Atos, na pregação, na mensagem de Pedro, que aqueles que os judeus rejeitaram, esse se tornou o principal, o Messias, o enviado, o ungido da parte de Deus, e eles o mataram, e eles o rejeitaram. E mais do que isso, chega ao máximo quando eles impedem a continuidade do evangelho entre os gentios. E à medida que eles impedem o avanço do evangelho de Cristo Jesus, eles vão sempre enchendo a medida de seus pecados, e como consequência a ira de Deus virá de uma maneira definitiva. Então aqui você vê Deus fazendo justiça contra aqueles que impedem o avanço, que são um obstáculo ao avanço da pregação do Evangelho. Então, em último lugar, a gente poderia dizer que num contexto em que a palavra de Deus é pregada, é exposta, é lida, é vivida, nós vamos sofrer todo tipo de perseguição, de prisão. Pense isso numa realidade onde a pregação do Evangelho traz inclusive a morte. Ainda hoje, os países que têm a porta fechada para a mensagem do Evangelho, os cristãos que são perseguidos por causa disso, não podem ter seu nome revelado e tantas outras coisas. E a gente ora por essas pessoas que estão
realmente dando a vida pela causa do Evangelho, por causa da mensagem do Evangelho, e nós precisamos continuar fiel, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio ao sofrimento, porque a palavra que recebemos foi palavra de Deus e ela tem essa capacidade de nos dar firmeza e deixar que nós continuemos firmes em Deus na continuidade da missão que Ele nos confiou de pregar, de anunciar o Evangelho. Então, que nós sejamos provados e aprovados por Deus, que Deus seja a nossa testemunha de tudo aquilo que fazemos e as motivações que temos ao fazer o que fazemos para a glória dEle, que aqueles a quem servimos, cuidamos, pastoreamos, também possam ser uma testemunha da maneira como temos procedido, e no caso que nós possamos proceder de uma maneira justa, piedosa, irrepreensível. Imagine o testemunho de Paulo e Silas ali na prisão em Atos 16, cantando, louvando e orando a Deus e clamando a Deus, e todos os presos ouvindo louvores e orações e intercessões. E à medida que aconteceu aquele fato sobrenatural ali na prisão, eles ligaram imediatamente ao fato daquilo que aqueles homens estavam falando, das músicas que aqueles homens estavam cantando, adorando. Então, o testemunho que eles deram mesmo na prisão e quando foram soltos também, com a família do carcereiro sendo convertida. E, em último lugar, e não menos importante, que a palavra de Deus continue sendo o nosso guia, a nossa referência, para que a gente possa continuar com Deus, produzindo frutos para a glória, para o louvor, para a honra dele. Entendendo que a ira de Deus, que a justiça de Deus virá sobre aqueles que são contra o evangelho dele. Então, vamos orar, pedindo ao Senhor para que sejamos aprovados por ele, para que, ao ser a nossa testemunha, ele se agrade de nós, ele se alegre conosco, que as pessoas a quem servimos e ministramos também possam ser as nossas testemunhas da maneira como nós temos vivido, e mesmo em meio a um contexto de perseguição, de sofrimento, de luta, possamos ser achados fiéis a Deus, produzindo frutos para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua Palavra, que gera transformação, que produz frutos em nós e através de nós. Por isso nós pedimos ao Senhor, possamos ser provados e aprovados por Ti, ó Pai, que o Senhor seja a nossa testemunha de tudo aquilo que temos feito, as nossas motivações, de como temos levado o Teu Evangelho com a nossa mensagem, com as nossas ações, que haja coerência em nós, porque sabemos que o Senhor tem sido essa nossa testemunha, de que nada temos feito por motivos egoístas, por ganância, por bajulação, por motivo de glória dos homens, mas que nós estamos pregando o Evangelho e vivendo de acordo com o Evangelho para a honra, para a glória, para o louvor do Teu nome. Então, que as pessoas também possam ver isso em nós, a maneira como nós temos vivido, a maneira como temos reagido em meio às circunstâncias adversas da vida, e mesmo em meio ao tempo de bonança também, em meio ao tempo tranquilo, e que em todos os momentos as pessoas possam ver as nossas reações, a maneira como temos vivido, e que isso seja um bom testemunho para que elas honrem e glorifiquem a Ti, ó Deus. Também pedimos para que o Senhor nos mantenha fiéis na Tua Palavra, nesse tempo de perseguição, nesse tempo de tanta resistência ao Teu Evangelho,
que nós possamos ser encontrados fiéis, porque nós fomos iluminados pelo Teu Espírito Santo, guiados pelo Teu Espírito Santo a conhecer a Tua Palavra e através da Tua Palavra conhecer a Ti, ó Deus, cada vez mais. Então que seja assim, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu nome, também para o nosso bem e para o nosso crescimento, a fim de nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus. É no nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, que nós oramos. Amém. Amém.